Quando a voz escondida no vento resolve cantar, quando o verso embrulhado nas ondas aprende a dizer, quando a estrela cadente no céu faz clarão na cidade, o poeta que vê sob a luz já se prostra. Tanta cruz, tanta desarmonia no mundo a gritar, e o poeta com a luz recebida prepara o altar. E no rito que bem-aventura a palavra consola, tira o peso da cruz, solidão vai embora. Toda vez que a divina palavra na voz tão humana se traduz, se revela, nos canta e bendiz, alinhava este chão ao seu céu, faz bordado nas almas dos réus, põe caminhos nos pés dos que antes não tinham de ir. Toda vez que o dourado do céu cai na prata da história e o mistério se deixa mostrar nos caminhos da voz, faz profeta, poeta e cantor, da palavra faz gesto de amor e polvilha de luz o caminho para quem nele for. Toda vez que o profano recebe no ventre da alma a beleza da arte que em Deus tem raiz, o divino nos desce do céu, sobre o mundo derrama o seu véu, e a beleza rendilha os caminhos, nos põe noutra luz. Quando a dor no secreto do mundo consegue falar, quando o algoz alojado nas sombras aprende a dizer, quando a morte nas tramas da vida nos rouba a palavra, o artista que vê pede a Deus a resposta, e no misto de luz e penumbra se põe a buscar a resposta que nunca responde, mas faz prosseguir. E na arte que reza sem voz, todo artista tempera a dureza do chão com esperanças eternas. Toda vez que a divina palavra na voz tão humana se traduz, se revela, nos canta e bendiz, alinhava este chão ao seu céu, faz bordado nas almas dos réus, põe caminhos nos pés dos que antes não tinham de ir. Toda vez que o dourado do céu cai na prata da história e o mistério se deixa mostrar nos caminhos da voz, faz profeta, poeta e cantor, da palavra faz gesto de amor e polvilha de luz o caminho para quem nele for. Toda vez aí no ventre da alma a beleza da arte que em Deus tem raiz, o divino nos desce do céu, sobre o mundo derrama o seu véu, e a beleza rendilha o caminho, nos põe noutra luz.
Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de Direção Espiritual. Hoje evocando o significado dessa música que eu já fiz há muito tempo atrás, que dá nome a esse disco, Deus no Esconderijo do Verso. Uma letra longa, né? Tem até que conferir, né, Cristian? Senão a gente não faz até o fim. Boa noite, meu querido amigo, muito obrigado. Acredito de verdade que Deus mora na beleza, que todas as vezes que nós temos a oportunidade de tocar a beleza do mundo, é como se ali nós pudéssemos ouvir, sem nenhum equívoco, a voz de Deus. Porque às vezes nós ouvimos a voz de Deus com os equívocos do mundo, não é verdade? Eu, por exemplo, posso ficar equivocado no momento que vou falar de Deus a alguém, posso estar movido pelos meus interesses. É um perigo a gente falar de Deus a alguém. Eu posso estar falando do Deus que foi configurado a partir dos meus traumas, dos meus medos. É sempre um risco. É por isso que nós precisamos purificar ao longo da nossa vida a nossa experiência de Deus. Como é que Ele nos foi apresentado? O que ouvimos dEle? Sim, você vai chegar à conclusão de que muita coisa precisa cair por terra, porque você teve acesso a Deus a partir dos filtros humanos que você tem. Uma pessoa, por exemplo, que teve dificuldade de ser amada pelo Pai, certamente também terá dificuldade de acreditar no amor do Pai, de Deus Pai. Por isso, talvez, a gente tenha tanta facilidade, nós que somos católicos, né, de trocar uma ideia com Nossa Senhora. Não é que a gente duvida do poder, não é que a gente coloca Nossa Senhora acima do poder de Jesus, não, apenas desabafo de filho. Nós não estamos dando a ela uma autoridade que não é para ela. Nossa Senhora, por exemplo, não perdoa pecados, não nos redime, isso é tudo missão específica do seu Filho Jesus. Mas a gente conta a ela nas nossas orações os erros que comete, por uma facilidade antropológica. A mulher tem um acesso muito fácil ao coração da gente. É muito mais fácil a gente ter traumas com o pai do que com a mãe. Engraçado isso, né? Parece que a mãe nasceu de fato para ser mãe. A mulher, desculpe-me. Nós homens somos mais desligados. Não é uma regra, né? Não é para todo mundo. Mas é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm traumas muito severos na relação com Deus, porque não se sentiram amados pelos pais. Então, sempre que nós passamos a limpo a nossa experiência de Deus, nós vamos esbarrar nos limites que são próprios da nossa condição humana. E no momento que eu escrevi essa música, eu justamente pensava nessa oportunidade que Deus tem de falar ao nosso coração sem os filtros das nossas realidades humanas. Quando Ele não precisa passar por nenhuma realidade humana para tornar-se absolutamente comunicante ao nosso coração e à nossa consciência, que são os dois símbolos, né, do processo da conversão. Aquilo que passa pela minha consciência chega ao meu coração. Então aquilo que eu tomei conhecimento pela força do meu pensamento, dos argumentos, aquilo se transforma em uma atitude, porque o coração é metáfora de tudo aquilo que eu sinto, de tudo aquilo que me envolve. E por que não dizer a totalidade do ser expresso no coração humano. Quando a voz escondida no vento resolve cantar, quando o algoz alojado nas sombras aprende a dizer. Então a gente vai descobrindo esse Deus que nos fala através de realidades humanas. Ou melhor, humanas não enquanto criadas por nós, mas que estão acessíveis a nós. A natureza, por exemplo. Impressionante, minha gente. Você vai ler a vida dos místicos. Quanto mais aquelas sensibilidades ficavam afloradas para que Deus pudesse agir em suas vidas, maior é a capacidade que essas pessoas tinham de perceber Deus na natureza. Em São Francisco isso foi tão radical que ele começou a chamar as realidades criadas, o céu, a terra, os animais, de irmãos. Ele não se descobria desvinculado de toda a realidade criada. Para ele em nenhum momento
se sentia superior àquelas realidades criadas, ele se sentia fraterno, irmão. Então um passarinho que pousava do lado dele, ele percebia naquele pássaro a força criadora de Deus. É um processo interessante de nós identificarmos em que passo dessa evolução espiritual eu estou, para ter a própria sensibilidade de perceber Deus no todo da vida, nos entornos da vida. Às vezes nós queremos encontrar Deus somente nos lugares em que disseram que Ele está. Dentro da igreja, lá aquele templo de pedra. Vamos lá para encontrar com o Senhor, claro, isso faz parte do rito. Mas a gente não pode se privar de perceber Deus em todas as realidades. Deus presente na natureza, Deus presente nas águas, Deus presente falando conosco através de toda essa realidade criada, linda, esse mundo que nos impacta diariamente com a sua beleza. Aí você vai perceber que o mundo é um santuário a céu aberto. Sobretudo quando nós nos dispomos a viver com sensibilidade, com responsabilidade, os desdobramentos da encíclica que o Papa Francisco escreveu agora, falando justamente do valor do meio ambiente, da necessidade que nós temos de olhar para o mundo e compreendê-lo como um irmão nosso. Você está percebendo que São Francisco está muito presente na vida do Papa Francisco. Não foi apenas escolher um nome, foi também escolher um estilo de vida. Ao falar sobre essas realidades hoje, Papa Francisco está trazendo de volta ao coração da igreja a reflexão de Francisco, que foi absolutamente transformadora naquela época e continua sendo hoje. Sabe por quê? É desafiador compreender o mundo como um santuário. Você começa a ter muito mais respeito pelas coisas. Você vai ter respeito por uma árvore que cresceu ali. Você não vai se sentir no direito de desmatar o mundo, você não vai se sentir no direito de poluir o mundo. Por quê? Porque você vai compreendê-lo como uma realidade que é um santuário, a ser preservado, a ser vivido e experimentado, com todo um código de ética que nos coloca diante dele como mais um. Eu não sou dono de tudo isso, eu apenas me hospedo aqui. Sabe, minha gente, é muito triste a gente perceber que muitas vezes o nosso processo religioso não nos dá essa consciência. As pessoas são tão irresponsáveis com o mundo criado. A gente está vivendo agora a crise da água. O que é a crise da água para os nossos dias? O resultado de um descrédito, né? de um uso sem consciência, que foi se arrastando por séculos. Cada vez mais o ser humano poluindo, esse crescimento tecnológico, esse crescimento industrial, custando caro para nós hoje. Faltou Deus nessa reflexão. Faltou sim. Faltou a gente ter coragem de dizer que isso é pecado sim, que jogar um lixo na rua é pecado. É um pecado social. Que quando eu poluo um rio, eu estou pecando. Sim. A gente deixou de se acusar disso. Quando você despeja o litro de óleo que você usou lá para fazer as suas frituras na sua pia, você está pecando. Porque aquele óleo vai se misturar à água que depois poderia voltar para a nossa casa para ser usada de novo e vai poluir. É o que acontece. Os nossos rios estão cada vez mais poluídos porque nos falta a consciência pessoal da nossa responsabilidade nesse processo. Ah, ninguém está vendo, aí a gente vai e despeja, né? Ah, ninguém está vendo, aí a gente vai e joga o lixo. Só que você está profanando o santuário a céu aberto que Deus nos deu. Por isso que eu digo, se a gente leva a sério o nosso cristianismo, nós vamos modificar a nossa postura diante do mundo. E é tão interessante a gente perceber essa evolução em nós. Uma evolução espiritual que terá consequências muito interessantes para a vida social. Uma conversão pessoal que vai ter
Você já imaginou se todos nós tivéssemos essa consciência de que o mundo é um lugar a ser preservado e não um lugar que precisa ser o tempo todo lidado? Tadinho, a gente tem pena das realidades criadas hoje, porque é um descompromisso assustador. Os índices de poluição que nós lançamos todos os dias no ar, porque nos falta cada vez menos, nos falta cada vez menos essa consciência aguçada de que o mundo é o lugar onde Deus se mostra por excelência. Não sou eu que estou inventando isso não. Se você vai lá em João capítulo 4, aquele encontro de Jesus com a samaritana, primeiro é interessante, né? A samaritana está pegando água no poço de Jacó. Aquele poço era importante para a tradição daquela comunidade. Jacó, importantíssimo para a elaboração da fé daquele povo. Então não era só pegar água para matar a sede, era também saciar a sede de tradição, de vínculo. Todos os nossos pais beberam neste poço. Este poço foi a manutenção da vida. Olha só, a consciência daquela mulher pelo respeito material da água. Mas ali também havia um outro valor superior à materialidade da água, que era justamente o significado que aquela água teve para as suas gerações. E percebendo Jesus que aquela mulher estava conectada àquele lugar por um significado íntimo, ele pega aquele gancho para começar uma conversa com ela. Ele pede a água. Mesmo ela sendo uma samaritana e um judeu não podendo conversar com uma samaritana, ele pede água àquela mulher. E ela fica um pouco assustada com o pedido dele. Começa aquele diálogo que nós já ouvimos tantas vezes, e vai chegar aonde eu gostaria de agora salientar. Jesus aceita a água, bebe daquela água e diz a ela que uma água ainda mais pura que aquela que ela estava retirando do poço de Jacó lhe seria dada se ela tivesse a transformação da sua vida, se ela tivesse a transformação da sua consciência. Isso é, se ela se reintegrasse ao mundo, não apenas pelo valor material daquela água, que naquela mulher não faltava, ela já era uma mulher ecologicamente consciente, mas faltava a ela a consciência de que Deus estaria acessível em todos os lugares, de que o mundo é um santuário a céu aberto, e que aquela consciência iria lhe favorecer como pessoa. Ela ia crescer, ela iria evoluir muito mais à medida em que ela assumisse esse Deus que está em todos os lugares, que nos motiva diariamente a viver segundo aquela tradição, mas indo além do que a tradição prescrevia. Ela pergunta para ele, né? Em que lugar, em que montanha? Porque alguns diziam que era aqui, outros diziam que era ali, que Deus poderia ser encontrado. E Jesus, de maneira muito direta, mas ao mesmo tempo com muita serenidade, né? Porque ele não perdia a serenidade em nenhum momento. Ele dizia as verdades mais duras às pessoas com uma serenidade de nos dar inveja. Mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Aqui você tem a vida de São Francisco inteira, né? O processo final que Francisco viveu para poder chegar a essa capacidade de perceber Deus em todas as realidades, inclusive naqueles mendigos que ficavam julgados fora do muro de Assis. A consciência aguçada
de que esse Deus está no vento, está no ar, está no fogo, está na água, está no meu irmão, está na árvore, está no pássaro, nos rios. Aí você vai ampliando a compreensão que vai nos colocando dentro deste santuário a céu aberto. Não é aqui, não é ali, mas é em espírito e em verdade. Onde o coração humano estiver, ali a sensibilidade estará acessível, colocando este Deus acessível e fazendo com que cada vez mais ele se descubra como parte integrante deste lugar que foi criado justamente para a nossa salvação. Essas são as repercussões da vida cristã, minha gente. A encíclica do Papa Francisco nunca foi tão atual. A reflexão é absolutamente necessária para os dias de hoje, em que nós estamos vivendo o colapso dos recursos naturais. Estão se esgotando, porque nós não temos a consciência aguçada para perceber um mundo como um lugar que como um lugar que nos pertence, mas por empréstimo, e não como um lugar para ser escravizado e explorado de maneira inconsciente, de maneira irresponsável. Você também é convidado a viver essa evolução espiritual. Vai lhe fazer bem, pode ter certeza. Toda vez que você se desafia a aguçar a sua consciência para perceber os seus pecados, aí você vai ver que seus pecados não são só os das instâncias da sexualidade, como tantas pessoas se acusam sempre o tempo todo. Você vai ver que o pecado não é só enganar o seu irmão, não. Quanto mais iluminado uma consciência está, maior é a capacidade que ela vai ter de perceber os seus limites. Tudo aquilo que polui o mundo do ponto de vista material e do ponto de vista espiritual. Porque também nós poluímos o mundo com as nossas palavras infelizes, com a falta de beleza nas nossas posturas, com as nossas arrogâncias. A gente polui o mundo com as nossas atitudes também. E uma coisa está ficando misturada na outra. Aquele que é capaz de jogar um lixo dentro do rio, joga lixo no coração do outro. A gente vai se acostumando a ser um poluidor. E quando Deus entra de fato na nossa vida e estabelece em nós um processo de conversão que nunca vai ter fim, nós vamos ficando mais sensíveis a perceber os erros que a gente comete. A gente vai ficando mais disposto, poderíamos dizer, a lidar com aquilo que em nós é tantas vezes precário, desarmonioso. Aí nós vamos descobrindo que Deus habita os esconderijos mais inusitados. Às vezes você sai da sua casa aí para buscar uma igreja para você rezar. É bom fazer isso, mas também não se prive de construir o seu santuário aí dentro da sua casa, de perceber Deus dentro do seu quarto, essa voz íntima que fala em você, através de você mesmo. Deus nos fala através dos nossos recursos, como a gente falava no início aqui. Ele passa pelos nossos filtros, e a conversão é justamente arrancar esses filtros e percebê-lo nas nossas verdades pessoais. Aí sim, aí nós estamos falando de um encontro pessoal, sério e profundamente transformador. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado também a você que nos indica. A gente sabe que muitas pessoas que já conhecem o programa Direção Espiritual, que já permitiram que essa agenda fizesse parte da sua vida, desde o tempo que nós estamos aqui às quintas-feiras, indicam esse programa a outras pessoas. Sempre aqui uma oportunidade que nós temos de refletir, temáticas que nos são comuns, porque é muito interessante. As pessoas são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então, os assuntos que a gente fala, as questões que a gente levanta, às vezes sugerida por pessoas que nos escrevem,
sempre tem uma representatividade muito grande. São muitas pessoas que se sentem ali representadas naquela resposta que a gente dá. Ou então, o programa há muito tempo deixou de ser perguntas e respostas, né? A gente gosta muito mais da boa prosa, da boa conversa. A gente não tem ansiedade de responder aqui ao vivo as cartas, porque a gente acredita que a gente chega ao conhecimento da verdade à medida em que a gente reflete. Quero agradecer ao povo do Piauí, onde eu estive na semana passada, na cidade de Parnaíba, Teresina, Picos, e anunciar que agora, no dia 30 de agosto, eu teria o prazer de estar no Ceará, na cidade de Itapipoca. No dia 11 de setembro, estaremos com o show Piano e Voz na cidade de Maringá. E no dia 26, também, de setembro, o mesmo show Piano e Voz na cidade de Recife. Entre em contato, entre no meu site www.fabiodemelo.com.br. Você vai ter lá os telefones e as informações sobre esses eventos. Como não são eventos organizados por nós, as pessoas aqui nos telefones indicados aqui darão essas informações. Não adianta você ligar aqui na Canção Nova sobre shows, sobre eventos, nós não temos condições de fazer isso. Na semana passada eu apresentei aqui o livro do meu querido amigo dermatologista, Dr. Otávio Macedo, O Livro dos Dias que eu desisti de apagar na minha vida. Parece um título confuso, né? Mas não é não. Isso é uma expressão, todos nós usamos de vez em quando, né? Ah, gente, eu gostaria de apagar aqueles dias da minha vida, né? Todo mundo tem uma fase assim, não tem? Pois é, o Dr. Otávio Macedo pega o conflito dos adolescentes que enfrentam a acne. Engraçado que, às vezes, a gente pensa que é só uma questão estética, não é não. É uma questão de saúde. E esse meu amigo desenvolveu um livro muito didático, muito interessante, para adolescentes que enfrentam essas situações. Você vai ver que a configuração dele é absolutamente facilitadora para que os adolescentes não só tenham coragem de enfrentar, né, de compreender o que é a acne, mas também de enfrentar. Então, se você conhece algum adolescente que passa por essa dificuldade, que tem todo um processo de autoestima prejudicado por causa disso, e também de saúde, porque a acne é uma porta de muitas infecções, presentei esse adolescente com esse livro. A gente está numa onda em que adolescente lê muito os autores que são, claro, e a gente vê valor nisso, são autores que estão escrevendo especificamente para adolescentes, mas eu gostei demais dessa iniciativa do Otávio, porque é uma maneira que ele tem de emprestar o seu conhecimento científico para que os adolescentes que enfrentam essas situações que são tão sofridas também possam conhecer um pouquinho do ponto de vista científico, mas ao mesmo tempo com muita leveza, com muita delicadeza. Você pode comprar o livro nas principais lojas do país, das livrarias do país, mas você também pode comprar uma promoção muito especial na Loja Sacra, www.lojasacra.com.br. Aí você aproveita, entra lá e vê os produtos nossos que são exclusivos da Loja Sacra, inclusive o CD com que nós abrimos hoje o programa Direção Espiritual, com a música Deus no Esconderijo do Verso, que está aqui. Um CD que eu tenho participação especial de muitas pessoas que cantaram comigo. Inclusive essa música que eu cantei na abertura, quem canta comigo no disco é a minha querida amiga Nana Caymmi. Eu recebi uma carta de uma pessoa que eu admiro muito. Ela é lá da minha cidade de Formiga. Ela fez parte do meu processo educacional, ela era orientadora, e eu já até falei dela aqui, a Lurdinha Gomes, Dona Lurdinha, como eu era acostumado a chamá-la. Uma mulher bonita, que tem um sorriso acolhedor, que fez muita, mas muita diferença na minha vida, pelo simples fato de eu vê-la ali nos corredores da escola, Aureliano Rodrigues Nunes, onde eu fiz o meu primário. A Dona Lurdinha já era uma mulher que nos inspirava muitas coisas boas. Interessante, né? Algumas pessoas não precisam nem dizer muita coisa para nós.
o simples fato de estarem presentes dentro de um ambiente, não é verdade? Já comunicam tanto com o seu jeito de ser, e ela transmitia uma serenidade, um equilíbrio. É claro que eu não sabia dar esses nomes naquela época, né? Eu só percebia que a presença dela me fazia bem. E eu tive a grata satisfação de me encontrar com ela quando eu estive em Formiga por ocasião do show que fizemos para ajudar a Santa Casa. E aí, depois, naquele dia em que eu me encontrei, ela me falou de um projeto muito bonito que ela está fazendo lá em Formiga, e eu pedi que ela me mandasse uma carta, para que eu tivesse a oportunidade de usar o testemunho dela como motivação para aqueles que nos assistem, que também já estão naquela fase da vida, que já se aposentaram, que já não estão conseguindo o melhor. Tem um tempo de sobra que poderiam dispor de tempo para poder fazer alguma coisa pelo outro, sem ter a necessidade da condição financeira, da necessidade e a urgência da questão financeira. Porque o trabalho voluntário, ele chega na nossa vida justamente para nos ajudar a dar sentido a um tempo em que nós temos mais... É como se a gente chegasse numa época em que a gente precisa ocupar o nosso tempo com coisas boas. Porque a cabeça vazia é o território privilegiado para a ação do capeta, né? A gente sabe disso. Padre Fábio, acolha antes de tudo o meu abraço demorado, o meu sorriso, a minha alegria em estar me comunicando com você. Aqui em Formiga, onde moro, a nossa terra natal, eu sou voluntário em trabalhos voltados para a recuperação de dependentes e codependentes do álcool e outras drogas. Participo e vivencio atividades dos grupos de AA, Alcoólicos Anônimos, Alanon, que são familiares das pessoas que frequentam o AA, e o AE, o Amor Exigente. Pela minha gratidão a Deus, pela minha serenidade, só por hoje, participo e colaboro com esses grupos de forma física e também espiritual. Tendo Deus como meu guia, ponto. Sou viúva de alcoólatra, mãe de filha alcoólatra, cuja doença do alcoolismo está paralisada há mais de 8 anos, graças ao seu hábito diário do uso da prece, da meditação, procurando melhorar seu contato consciente com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Padre Fábio, o que eu quero é que através dessa sua filosofia de vida tão expressiva, contagiante, o senhor pudesse passar em seus programas de tamanha audiência, repercussão, a importância dos familiares de dependentes químicos de se tratarem também em sua codependência. Sabe-se que codependente é uma pessoa que tem deixado o comportamento de outra afetá-la e é obcecada em controlar o comportamento dessa outra pessoa. O que quero? Por favor, dê uma força espiritual para os codependentes. Fale mais sobre isto. Sua fala tem muita força. Há muita informação sobre a dependência química, mas veja em quantidade bem inferior o cuidar de informações sobre a dependência, sobre a doença da codependência. Em sua obra, Quem Me Roubou de Mim, percebi que o desligamento não significa desligar-se das pessoas que amamos, com quem nos preocupamos, mas da agonia do envolvimento. Deus te abençoe sempre, sempre, sempre. Repito, sua fala tem muita força. Eu particularmente testemunho que já fui e sou muito abençoada com suas palavras e com a leitura de suas obras. Elas têm um teor de libertação interior. Você nos ensina a transformar a autopiedade em autoestima. Fique com Deus, peço sua bênção. Lurdinha Gomes, 12 de julho de 2015. Muito obrigado, querida. Muito obrigado. Fico muito honrado de saber que você, que participou de maneira tão positiva do meu processo humano, agora me dá a oportunidade de também participar do seu. A Lurdinha toca um aspecto muito interessante. Toda vez que nós temos um quadro de vício dentro das nossas casas, nós temos desses dois papéis que precisam ser identificados. O dependente, que é aquele que sofre diretamente o problema do vício. Então, se ele usa cocaína, o dependente de cocaína,
ele tem todas as consequências nefastas, desastrosas de ser um dependente químico. O alcoólatra, a mesma coisa. Mas a gente precisa pensar nos outros que participam dessa história também, não como dependentes da química que vicia, mas como aqueles que sofrem as consequências do poder destruidor que aquela droga tem na vida de quem a consome. O codependente, que é justamente aquele que está ligado de maneira muito direta, que participa das consequências do álcool, da droga na vida daquele que é o dependente. E é justamente essa ajuda que esses grupos que a dona Lourdinha fala têm prestado. Eu me lembro do trabalho belíssimo do Grupo do Amor Exigente, que era justamente prestar apoio a mães, irmãos, pais, filhos, né, daqueles que são dependentes. Eu mesmo, meu pai teve uma época que enfrentou o problema do álcool. Eu me lembro, ele ia para o AA e eu, minha mãe, íamos para o Alanon, que era um grupo de apoio para os familiares daqueles que têm o problema do álcool dentro de casa. Eu acho que agora o Alanon se estende mais. Na nossa época era apenas alcoólatras. Auxílio aos que tinham os familiares alcoólatras. Pode ser que com o tempo, né, esse grupo tenha ampliado um pouco o seu campo de atuação. O fato é que em todas as cidades nós vamos encontrar esses grupos de apoio. E é interessante, minha gente, que quando você sai da sua casa para buscar ajuda, você, de alguma maneira, ajuda também. Não é só você que vai receber a ajuda, porque a sua partilha, a sua comunicação ali dentro do grupo é fundamental para que os outros percebam que eles não estão sozinhos. Esse é um fator psicológico muito interessante, que nos ajuda muito a gente se recuperar das tragédias que a gente enfrenta. Isso nos ajuda demais a viver e a superar os lutos. É quando você tem a oportunidade de ouvir uma pessoa que passa por uma situação semelhante à sua. Porque o grande problema do sofrimento é a gente interpretar que só nós estamos passando aquilo. É muito desastroso ao coração humano sentir-se solitário na administração de uma mazela, de uma tragédia. Faz parte do estatuto humano a necessidade de ter alguém ao lado que de alguma forma compreenda exatamente o que você passa. Você já deve ter me escutado falar que muitas vezes casais que perdem filhos, ao enfrentarem o luto, têm uma tendência muito grande a se separarem. É um risco muito grande os casais se separarem logo após a perda de um filho. Por quê? Por causa da diferença como sentem a dor. O homem tem uma maneira muito específica de sentir a dor. A mulher tem uma maneira muito específica de sentir aquela perda. Tudo bem, isso já é uma característica nossa, já faz parte das nossas diferenças. Você ainda acumula outra diferença, que é aquele ser humano, que é um homem, tem todas as características dele como homem e também as influências que ele recebeu para ser quem ele é. Diferente das influências que recebeu aquela criatura, a mulher, que tem uma história diferente daquele. Por acaso estão casados, mas eles não são iguais. A maneira como lidam com seus sofrimentos, com as suas dores, é muito diferente. E ali, muitas vezes, se estabelece uma sensação de estar só. Por isso, muitas vezes, a separação. Se estabelece um conflito que pode chegar à separação. É nessa hora que entram esses grupos de apoio. Entram esses grupos de apoio para dar ao casal, de diferente maneira, porque isso é interessante, é você identificar que, embora eles estejam vivendo a mesma dor, eles precisam de recursos diferentes. E esses recursos não são mágicos. Não sou eu que vou chegar lá e derramar todos esses recursos na cabeça da pessoa, porque eu sou o bonzão da boca. Não, esses grupos que estão lá para apoiar, eles não alimentam essa pretensão. A dor cura-se por si só. Ela é curada por si só. Na própria experiência de viver a partilha.
É impressionante, minha gente, como num grupo de partilha de pessoas que têm sofrimentos semelhantes, ali você inicia processos terapêuticos fantásticos. Então você que fica aí enfrentando o seu problema sozinho, sem contar ao outro, você vai ter muito mais dificuldade de conseguir superar esse problema. A partir do momento que você abre a porta da sua casa e fala, eu vou procurar um grupo de apoio, e aqui nós demos, Dona Lurdinha dá os exemplos, né? O Al-Anon, o Amor Exigente, o próprio grupo de AA, para aquele que precisa libertar-se do vício, do álcool, da droga. A gente começa a criar um contexto que seja um pouco mais favorável à nossa cura. Porque nós precisamos favorecer o nosso processo de cura. Se eu tenho uma doença, eu tenho que buscar o tratamento específico para aquela doença. A primeira coisa, os exames que vão me identificar em que nível aquela doença está agindo em mim, em que proporção eu já estou doente, porque existem proporções da doença, né? Eu posso estar pré-diabético, como posso estar com os meus índices altíssimos a ponto de me provocar quase a minha morte. Então nós temos ali uma graduação da ação dessa doença em nós. O primeiro passo é ir lá, identificar em que pé dessa doença eu estou, identificar qual é o médico que vai cuidar, e aí começar a fazer o tratamento, tomar os remédios, as posturas de vida, as mudanças de hábitos, que vão favorecer a nossa cura. Ou então, até mesmo, às vezes não tem cura, são doenças crônicas, mas vão me ajudar a administrar a doença, e eu convivo como se ela não existisse, sabendo que ela está ali, mas os meus hábitos são tão saudáveis, são tão favoráveis, você cerca a doença de hábitos saudáveis. Então você fica minando o poder da doença em você. Agora, se você sabe que você tem diabetes, enfia a cara no doce todos os dias, não tem nenhuma disciplina, você não faz uma atividade física, você não cuida dos carboidratos que você ingere, meu filho, você está dando força à doença que mais cedo ou mais tarde vai te causar prejuízos muito graves. O mal-estar psíquico emocional, ele segue as mesmas regras da doença física, com tratamentos diferentes, é claro. Eu preciso identificar a causa do meu desconforto e buscar um espaço que favoreça o florescimento de uma cura para esse mal-estar. E muitas vezes, quando nós temos coragem de dar um passo na direção deste movimento que vai favorecer a nossa mudança, é natural que a gente leve muita gente com a gente, porque o outro vai perceber que está dando certo na gente. É por isso que eu digo que quando você vai para ser ajudado, você ajuda também. Porque usar uma palavra bonita, né? É uma catarse. O que é a catarse? É um processo de purificação. Eu fico purificado. Eu vou falando da minha dor, eu vou verbalizando, e também nisso a psicologia nos ajuda, que quando a gente é capaz de falar de um sofrimento, nós já estamos com 50% dele resolvido. Se a gente não é capaz de verbalizar um desconforto, é porque ele ainda nos sufoca mais do que deveria. Então a verbalização de uma realidade já é um passo para a cura. Pode observar, às vezes você amanhece angustiado, sufocado, não sabe exatamente o que está te angustiando. E aquilo vai te causando um desconforto tão grande, e as pessoas percebem, porque o sofrimento espiritual psíquico, ele se manifesta na cara da gente, né? O outro percebe que você não está bem, ele vai te perguntar, o que você tem? E você não sabe dizer. Agora, a partir do momento que você vai recolhendo as peças daquele quebra-cabeça, e você vai identificando, por que eu amanheci assim hoje? Em que momento que eu senti que aquele desconforto iniciou? Às vezes é uma coisinha que você leu na internet. Às vezes é um e-mail que você leu, uma palavra que te deixou aborrecido, uma cena
que você viu na televisão, aquilo desencadeou em você um processo opressivo, enfim. A gente começa a buscar as peças do quebra-cabeça da angústia e daqui a pouco você se torna capaz de falar sobre o que até então estava te angustiando e que era puro silêncio. É impressionante como, na hora em que a gente começa a desabafar, é como se uma paz interior fosse sendo brotada, expulsando aquilo que até então angustiava. Que a paz é assim, né? Não é um movimento de dentro, de fora para dentro. É um movimento de dentro para fora. É por isso que a paz é um sentimento que tem o poder de expulsar os nossos demônios. Que é daqui, de dentro para fora. A paz está em mim. E a partir do momento que eu recruto a minha paz, que me foi dada como um dom, quando eu recruto, é como se eu soubesse que o território está prestes a ser invadido, eu tenho um exército poderoso dentro de mim, mas está todo mundo dormindo. O que eu tenho que fazer? Dar um grito de ordem para acordar o exército que dorme. Ao dar o grito de ordem, o exército acorda, eu começo a trabalhar em favor da minha defesa. É assim que a gente se cura de uma gripe, por exemplo. O vírus da gripe vem, pega os meus anticorpos todos adormecidos, meio do meio, porque está tudo bem. Aí de repente, o vírus da gripe entra com seu poder invasor, acorda todo mundo, eu dou um grito de guerra para a minha imunidade, ela vem batalhando, e expulsa e mata o vírus. Porque o corpo quer viver, o corpo é inteligente. O corpo vai fazer todo o movimento para ser curado. Agora, quando eu tenho atitudes que cercam o corpo para favorecê-lo, e aí que ele fica feliz mesmo, e aí que ele se recupera melhor. Então, quando a gente é gripado, a gente tem que dobrar o tanto de água que a gente bebe, o descanso que a gente faz. Não é isso que o médico pede? Acho ótimo, você tem que repousar um pouco. Essa frase é ótima. Então, a gente vai fazer um repouso para favorecer os anticorpos a trabalharem a nosso favor. Então, quando eu recruto, quando eu dou um grito, venha para fora aqui os soldados da paz que me habitam, eu começo a expulsar tudo que até então estava me provocando desconforto. É assim que esses grupos trabalham. E é assim que você pode ser curado aí de todas as angústias que você tem, para que você tenha condições de ajudar os seus dependentes químicos. Porque senão a doença dele passa para você. Não é que você vai fumar maconha, usar cocaína ou beber. Não, não é não. É que o processo destrutivo que está absolutamente atuante nele, vai ser atuante em você também. E definitivamente, você não poderá ajudá-lo se você não estiver bem. Por isso que a dona Lourdinha nos conclama a falar do papel do codependente. Se você tem alguém que passa pelo processo da dependência química dentro de casa, você tem os codependentes, que são aqueles que estão sofrendo as consequências nefastas do vírus, do álcool, da cocaína, da maconha, do crack. Então a gente precisa neutralizar isso. Os grupos de apoio estão aí para isso, para nos darem condições de dar passos na direção dessa cura. Presta atenção em você. Qual é a palavra de ordem que você precisa dar hoje para você ter condições de se recuperar de tudo aquilo que lhe faz mal? Pode ser que você também esteja vivendo as consequências de problemas que não são seus, mas que te afetam diretamente. Pode ser que você esteja precisando de ajuda. Às vezes você fala tanto que o viciado está precisando de ajuda. Sim, a gente não quer esquecê-lo. Mas a gente quer lhe recordar que você também tem o direito de querer ajuda e de necessitar. Eu gosto muito da frase, né? Às vezes a gente carrega muito mundo sobre as costas. Às vezes a gente quer ser forte o tempo todo. Olha, todo soldado, até o mais corajoso, tem o direito de chorar e dizer que sente medo. Então não é nenhum problema a gente retirar essa couraça de aparente vitória e de luta, disso, daquilo,
sair da nossa casa e ir na direção de pessoas que estão sofrendo o mesmo que nós. Acredite, a palavra do outro nos fortalece e a nossa palavra fortalece o outro. A partilha nos encaminha para uma cura muito saudável. Não é mágica, viu? Não é nenhum processo mágico. É um processo terapêutico que a palavra e o testemunho nos proporcionam. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua história e derrame sobre todos vocês a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Toda vez que a divina palavra na voz tão humana se traduz, se revela, nos canta e bendiz. Alinhava este chão ao seu céu, transbordado nas almas dos réus, põe caminhos nos pés dos que antes não tinham de ir. Toda vez que o dourado do céu cai na prata da história e o mistério se deixa mostrar nos caminhos da voz, faz profeta, poeta e cantor, da palavra faz gesto de amor e polvilha de luz o caminho para quem nele for. Toda vez que o profano recebe no ventre da alma a beleza da arte que em Deus tem raiz, o divino nos desce do céu, sobre o mundo derrama o seu véu, e a beleza rendilha os caminhos, nos põe noutra luz.